Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essas aulas elas são disponibilizadas para os alunos numa ordem pré-definida na plataforma Canvas. Eu deixei aqui no YouTube, né, um playlist desses vídeos na ordem e talvez, se você assistir as aulas na ordem, faça um pouquinho mais sentido, né? Eu estou gravando uma série de vídeos que são a preparação dos modelos para pintar a textura. O objetivo é ter todos esses modelos compartilhando uma mesma imagem na hora de pintar as texturas. E eu abri na aula anterior o mapa de UV desse objeto, que é como a gente vai conseguir pintar a textura no meu muro aqui, né? Eu vou ter um mapa que vai receber uma imagem, vai transferir os dados de imagem para o meu modelo tridimensional. Nesse vídeo, eu vou tentar abrir outro objeto, né? E falar de uma ou outra peculiaridade desse objeto. Então aqui, ó, eu vou sair desse objeto aqui, né? Vou no modo objeto. Vou selecionar o próximo objeto da minha lista de objetos aqui, né? Então, vou sair dessa visão local também. Então, vou sair dessa visão local e vou selecionar o próximo objeto aqui da minha lista. Esse objeto já tem um mapa de UV, né? Já existe um mapa de UV nele. Mas se eu entrar nele, esse mapa de UV ele não é nem um pouco adequado, né? Ele é, na verdade, uma herança da modelagem, né? Quando você cria um objeto no Blender, ele gera um mapa de UV. Então, esse degrau aqui é essa estrutura aqui e não faz muito sentido, de verdade, que isso seja, né, o degrau. E o resto do meu modelo, se eu selecionar o resto das minhas peças aqui, elas estão todas aqui no canto, ó, ocupando um único espaço. Então esse UV não é adequado para a gente. Eu não preciso apagar ele, eu posso refazer ele usando o comando unwrap e os cortes, mas eu tenho algumas coisas que eu quero observar sobre esse modelo também, tá? Então, primeira coisa aqui, esse modelo aqui, ele tem essa fechadura aqui, que tem dois problemas nela, né? Então tem dois problemas nela. O primeiro é que não tem por que ter esse corte aqui. Eu posso simplesmente me desfazer desse loop. Ele não vai trazer nenhum detalhe pra gente, então é muito bom não ter corte excessivo nos seus modelos, cortes que não vão fazer nada específico, né? Eu só usaria um corte assim se eu tivesse uma separação, por exemplo, entre uma camiseta e uma calça, alguma coisa que fosse importante a linha divisória. E eu vou ter o quê? Eu vou ter nesse objeto algumas peças que são duplicadas do outro lado. Quando o portão abre, eu tenho a mesma estrutura do outro lado da fechadura e dessa peça aqui para puxar o portão. Então, não tem por que eu ter essa peça duas vezes antes de abrir o UV. Então, isso é uma estratégia, isso não é uma regra, isso é uma estratégia. Para eu não ter que fazer o alinhamento das peças, o ideal é que eu abra o V primeiro e depois faça a duplicata. Então, eu vou apagar esses vértices aqui, ó. E depois que eu fizer a abertura de UV dessas peças, eu vou fazer isso. O mesmo vai acontecer com esse detalhe do portão aqui, ó. Eu tenho, na verdade, ele duas vezes. E eu não preciso ter ele duas vezes. Eu posso abrir o UV e depois duplicar. Então, eu vou abrir o V primeiro e duplicar depois. Tá? Então, como que eu vou abrir esse UV? A primeira coisa que a gente pode observar é como que está o meu unwrap, né? Na hora que eu selecionar todo mundo aqui, ó, como que ele está abrindo. Então vamos dar um unwrap aqui. O caos, né? Tipo assim, ele não conseguiu entender as ilhas, ele não conseguiu entender como que faz, ele fez tudo virar uns quadrados. Então, não está adequado. Meu objeto ele está com a escala correta, né? Só que o software não sabe o que fazer com isso. Então, eu provavelmente vou ter que fazer o ajuste de cortes para que ele entenda o que está acontecendo, né? Então, vamos ver o que pode estar acontecendo aqui, né? Primeira coisa, essa estrutura aqui da porta, né? É, eu posso separar a parte de dentro da parte de fora. Então, vamos usar aqui o Edge para selecionar. Então, eu posso separar a parte de dentro
da parte de fora. Então, eu vou colocar aqui, ó, criando um marquezinho aqui, né? A parte de fora, ela pode separar também as laterais. Então, eu posso vir aqui e separar essa lateral para cima e essas laterais para o lado. Para fazer isso, eu posso marcar as quinas. Então, eu vou marcar as quinas da porta. Eu não preciso marcar a lateral inteira. Então, isso vai abrir as laterais. Só para a gente poder ver o que eu fiz, eu vou apagar o meu V. Vou apagar o meu V. E vou abrir só essa parte aqui, ó, para a gente ver o que aconteceu aqui, ó. Ele ainda está deformado, mas ele já está separando aqui, ó, a lateral da porta, o topo da porta. Só que essa peça ela é mais inteiriça, ou seja, ainda tem um lado de dentro também para poder trabalhar. Então vamos esconder aqui todo mundo que eu não estou trabalhando aqui. Vamos dar um hide em todo mundo que não faz parte do meu trabalho aqui. Inclusive aqui, ó, eu não preciso dessa face de baixo. Eu posso apagar ela, né? Então eu vou apagar, né, a minha face. Ninguém vai ver essas debaixo da porta. E eu posso separar também essa parte de dentro da parte externa também. Eu não preciso fazer com que ela venha junto, né? Então eu posso vir aqui e separar essa moldura aqui, ó. Então isso aqui eu quero que ele abra para dentro. Então isso aqui ele vai dobrar para dentro aqui. Isso aqui ele vai dobrar para dentro aqui. Então toda vez que eu criei um corte, o Blender pode rasgar. Então ele vai jogar para dentro. E aqui, ó, eu vou fazer do lado externo. Então essa parte ela vai para trás, né? Então aonde está vermelho, o Blender está cortando. Aonde está com a cor normal, ele está dobrando, né? Então aqui, ó, o que acontece quando eu faço esse tipo de corte aqui é que ele vai rasgar lá atrás e ele vai dobrar aqui, ele vai rasgar lá atrás, e ele vai dobrar aqui nesse espaço. Isso não estou esperando que ninguém entenda isso de primeira, né? Mas com prática você consegue entender. Então deixa eu dar um unwrap. E agora eu tenho é, a parte de dentro e a parte de fora, né? As duas, né? Com um espaço de pintura que talvez sirva para mim, né? Então parece que eu deixei alguém de fora aqui. Deixa eu só conferir se foi isso mesmo. Eu não preciso desse corte aqui, ele não faz mais necessidade. Onde é vazado, não precisa de corte. Não precisa de corte onde é vazado. Não vai fazer diferença, né? É, E eu quero ver se eu não deixei ninguém de fora aqui nessa lista de cortes aqui. Então eu quero conferir se eu cortei as 4 quinas internas, né, e as 4 quinas externas. Beleza. Então esse aqui está ok. Só não está alinhado, né? Poderia estar mais alinhado do que isso aqui, né? Ele ainda está meio mal ajambrado, né? Eu posso fazer ele ficar retinho depois, né? Eu não preciso fazer isso agora, né? Mas para começo aqui do meu trabalho, tá bem ok, né? Então isso já me ajudou a ter uma separação das molduras da porta, tá? Então vamos voltar com todo mundo que estava escondido aqui, né? Então todo mundo que eu escondi, vou dar um Alt H aqui, eu usei H para esconder, é o hide, tá? Então a gente tem os comandos de esconder e revelar, é o que eu estou usando. Eu não preciso, esse portão aqui, ó, ele provavelmente ele não precisa, deixa eu esconder todo mundo aqui, hide. Ele não precisa de corte nenhum, ele já é um plano. Então se eu fizer o unwrap direto dele aqui, ó, ele já vai abrir bonitinho. Então eu não preciso fazer corte quando a superfície é plana.
Então isso já me ajudou demais, né? Então, deixa eu dar um unwrap aqui pra gente ver como é que tá ficando, ó. Então, quem é que ainda não tá legal aqui pra mim, né? Quem é que não tá me ajudando aqui no meu trabalho? O degrau ainda não tá legal, né? E eu não sei onde é que tá essa peça, né? Ela não tá abrindo corretamente. Tá vendo? Essa peça aqui, ó, ela ainda tá abrindo com problemas. Então eu tenho que ver por que que ela tá abrindo com problemas. Eu imagino que é porque ela tem faces que não foram apagadas, né? Outra coisa também que, de novo, não é problemático, mas que eu posso conferir é se eu realmente preciso dessa lateral da minha fechadura tão grande e tão larga, né? Então vamos começar pelo degrau aqui, ó. No caso do meu degrau, ele é um cubo mesmo, né? Então eu vou cortar as quinas. E se eu cortei a quina, o que que vai acontecer? Vamos isolar ele aqui só para a gente poder ver. O que que vai acontecer se eu... Deixa eu dar um hide aqui. Vamos isolar ele aqui. Se eu cortei assim, ó, então ele vai rasgar aqui e ele vai dobrar aqui. Então isso vai virar uma estrutura plana, né? Opa, o meu senso de perspectiva está ótimo aqui. Então ele vai virar uma estrutura plana assim. Vamos ver na prática. Vamos vir aqui. Ele é assim atualmente. E com o meu corte, ele ficou assim, né? Então, a gente pode seguir esse parâmetro aqui, né? Então, deixa eu dar um Alt H aqui. Vamos abrir o Unwrap de todo mundo de novo. Unwrap, né? Então, essas duas peças estão praticamente prontas. Essas daqui dá para melhorar, mas por enquanto eu estou mais preocupado, né, em resolver o que não tem uma abertura boa, né, que é essa manopla aqui, né? Então, vamos selecionar ela. Eu vou inverter minha seleção, select. Então, a gente tem como inverter a seleção aqui, esconder. E aqui, ó, por que que isso não está abrindo direito? Porque isso aqui é uma peça inteiriça, ela precisa de primeiro apagar os excessos, né? Então, eu não preciso dessas faces internas aqui. Então, eu não preciso dessas faces internas. Então, deixa eu apagar primeiro X faces, delete faces. E aqui, ó, eu posso criar um corte aqui para ele abrir, né? O Mark Sim. Para ele poder abrir isso aqui inteiriço assim. Tá? Obviamente que eu não preciso disso tão grande, né? Se a gente for ver aqui, ó, o tamanho que eu abri esse UV, não tá legal. Então por isso que toda vez que eu faço um corte, eu tô vindo aqui selecionando a porta inteira e dando um novo unwrap, para ele poder reajustar as proporções. Porque senão ele vai ficando com aquela escala deformada. Eu ainda acho que deve ter algum corte que eu possa melhorar para fazer essa porta, né? Eu ainda acho que eu tenho como melhorar isso, mas não é necessário, tá? Eu posso alinhar isso por aqui mesmo, né? Então, eu posso vir aqui e selecionar todo mundo que está numa mesma linha, né? Então, vamos tirar aqui a minha seleção sincronizada, vamos selecionar todo mundo no espaço 3D. Então, todos esses vértices aqui, eu quero eles numa mesma linha, né? Eu tenho como é, é, alinhar eles, né? Então, eu tenho as ferramentas de alinhamento. Eu posso alinhar eles todos em X, né, em Y, ou né, alinhar verticalmente ou horizontalmente, né? Então, se eu alinhar verticalmente, eles vão ficar todos numa linha vertical, né? Se eu alinhar eles horizontalmente, eles vão ficar todos numa linha horizontal. Eu posso usar também coisas como escala, né? A escala de z igual a zero, ou z não, mentira, escala de y igual a zero. Também faria esse processo de alinhamento aqui para mim, tá? Então,
Se eu selecionar todos os vértices de uma mesma linha, eu posso alinhar eles. Vamos testar aqui outro alinhamento. Vamos alinhar em Y. Então tem uma série de alinhamentos. O meu preferido de todos eles, o que dá mais resultado para mim, é a escala no eixo igual a zero, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa com todas as pontas que eu acho que tem que estar na mesma altura. Escala em y igual a zero. Aqui ele está usando o cursor como referência. Então vamos colocar o cursor nesse vértice. Vamos colocar snap. Cursor para selecionado. E vamos fazer agora, ó, selecionar esses três aqui. Escala em y igual a zero. Ele colocou todo mundo na mesma altura. Posso fazer a mesma coisa com esses todos aqui, colocar eles na mesma altura, escolher qual que é a minha referência de escala e ir ajustando essa escala. Eu posso fazer a mesma coisa também é, nos cortes verticais, usando sempre né, a escala no eixo e com valor de zero para alinhar. Né? É como eu forço para que o objeto fique com a proporção reta quando eu não estou achando solução, né? Que é uma situação que está acontecendo aqui, que eu não estou achando uma solução de corte que deixe a minha porta retinha, né? Tá faltando algum corte? Tem algum corte que eu não fiz? Eu tinha que ter feito corte diferente. E às vezes pode demorar muito até eu descobrir qual que é o ajuste correto para alinhar isso. Então, nesse caso, talvez fazer um alinhamento manual seja mais ágil, né? Então, até você descobrir o que está dando errado, você pode demorar realmente muito, né? E objetos muito diferentes podem ter estratégias bem diversas. Então aqui eu vou fazer isso na marra, né? Então eu vou começar alinhando tudo né, que é no eixo Y, né? Então aqui eu vou usar o atalho Shift S, cursor para selecionado, e aqui eu vou selecionar escala em Y igual a zero. Né? Vou fazer isso para todos essas pecinhas aqui, né? Shift S, Selected, mesma coisa, selecionar os quatro vértices que alinham aqui, né? Scale em y igual a zero. Né? Aí mesma coisa nesses quatro vértices aqui agora, né? Então vai ser o mesmo processo. Eu estou escolhendo mais ou menos o que eu acho que está dando uma deformação interessante, né? O que está me fazendo um visual que me lembre demais é, esse, né, esse modelo aqui. De novo, isso é uma solução manual. Né? Existem soluções diferentes para modelos diferentes, mas para esse modelo aqui eu queria mostrar a solução de alinhamento manual. Então, vamos lá, vamos pegar aqui Shift S, Cursor Selected, e aí vamos selecionar todo mundo aqui, Scale em Z não, em Y igual a zero. Né? É, aqui eu posso usar é, Scale em Y igual a zero. Meio que está pronto, né? Vou fazer aqui também. Aqui eu não vou usar mais o cursor, eu vou usar o ponto médio. Então, scale em x igual a zero. E existe um comando. Deixa eu voltar aqui para o meu. Sair, deixa eu fechar isso aqui. Existe um comando de repetição da última operação. Um comando chama repeat last. Então, deixa eu procurar ele aqui, ó, F3, repeat, Shift R. Então, o que eu quero mostrar aqui? Ó? Eu vou dar uma escala em x igual a zero. Agora eu quero repetir essa última tarefa. Eu vou apertar Shift R e ele vai repetir a minha última operação. Então, com Shift R, eu vou repetir todas essas escalas
aqui. E aqui eu quero selecionar todos esses vértices aqui. E aqui, mesma coisa, esses vértices todos aqui, ó, eu quero todos eles numa escala de y igual a zero. Então, uma vez que você fez a operação uma vez, você pode usar o Shift R para repetir. Então, se você deu a escala uma vez, né? Então, vamos fazer de novo aqui do lado de fora, né? Então, vamos pegar esse aqui, ó. Scale em x igual a zero. Né? Eu fiz isso aqui. Quero repetir? Posso selecionar esses três aqui, Shift R, ele vai repetir para mim. Tá? Então, eu consigo refazer uma mesma operação. Né? Essa porta aqui, eu não preciso de tela separada, né? Então eu posso colocar essa porta aqui dentro em um desses dois, se eu quiser, né? Ela vai ficar um pouco menor do que o espaço, mas eu posso reaproveitar para não ficar tão avulso. Eu posso repetir, eu posso colocar ela mais ou menos usando o espaço aqui, ó. Ela é parte do portão. Eu acho que eu preciso de mais pixels laterais do que pixel para cima e para baixo. Então eu não quero sobrepor nada. Eu vou puxar ela um pouquinho para o lado aqui, ó. E essas outras peças aqui, eu vou aproveitar esse espaço vazio aqui, ó, e vou colocar essas peças todas aqui dentro, né? Então, eu abri meu V e agora que eu abri meu V, eu posso duplicar a minha porta aqui, para ela ter os vértices para o outro lado, né? Eu vou desfazer aqui rapidinho, só porque eu quero fazer primeiro na fechadura, né? Então, a minha fechadura aqui, né? Se eu duplicar, vamos mover aqui em Y, vou rotacionar ela em Z 180 e vou encaixar ela aqui, ó. O que está acontecendo com essa fechadura? Essas duas fechaduras aqui, ó, essa fechadura e essa fechadura tem exatamente o mesmo V no mesmo lugar. Então tudo que eu quiser duplicar aqui, ó, vamos pegar essa peça do portão aqui, ó, vou duplicar ela. E no caso do portão, eu nem preciso mexer nele não. Eu vou mover ele aqui para trás. O que eu tenho que fazer no caso do portão é conferir se as normais estão na direção certa, né? Então eu vou colocar aqui, na minha visão, a orientação de face. E essas faces que estão vermelhas aqui, eu vou dar um Alt N, né? Ou, se vocês preferirem, né? Mesh normais, flip. E essas duas peças agora compartilham uma mesma área de UV. A mesma coisa vai acontecer com esse objeto aqui. Eu vou duplicar ele, né? Então, eu vou mover ele só em Y aqui, rotacionar ele 180 graus, rotacionar ele Z 180 graus, e eu vou encaixar ele aonde eu acho que vai funcionar melhor para esse portão, que vai ser provavelmente por aqui, né? Então, pronto, aqui vai ser onde eu acho que ele vai ser mais útil para mim, né? Tirar ele aqui. Eu tô tentando ajustar ele aqui, deixa eu dar um zoom porque tá, já tá encaixadinho. É. Então, quando eu pintar essa manopla, essa fechadura, eu vou estar pintando desse lado também, né? Então, isso vai me ajudar demais na hora de fazer a pintura de textura aqui.
o mesmo caso que eu fiz no meu outro V, né? Então, eu vou vir aqui, colocar meu cursor aqui, Shift S, cursor para selecionado. Eu tô com o meu constraint image to bounds para dar a escala, né? Então, é, e eu vou usar é, o meu cursor como referência para a escala do meu objeto, né? Para ele não ultrapassar os limites é, da minha imagem, né? Então, ele já está inclusive batendo no limite aqui. Mas eu acho que eu tenho mais espaço do que isso. Deixa eu vir aqui no meu V. Deixa eu tirar o constraint. Será que tem alguma coisa que está escondida aqui? É que eu acho que eu vou fazer sem o limite, que ele está limitando. Deixa eu ver. Por algum motivo ele está limitando muito antes do meu canto da imagem. Então eu vou fazer isso manualmente mesmo, né? Então, dessa vez eu não usei o constraint. E eu acho que dessa sessão está tudo certo, né? Então, esse objeto aqui eu acho que já está bem ok. Eu posso partir para o próximo objeto, né? Para o próximo objeto da minha fileira, né? Mas isso eu vou fazer num vídeo separado.